Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. A soja brasileira vive uma transição. O mercado agora valoriza o teor de proteína e também de óleo. Essa mudança promete bonificar quem entrega grãos com maior valor nutricional e industrial. Mas o lucro depende de manter essa qualidade no pós-colheita. Estudos mostram que falhas no silo reduzem a proteína. Veja como novas tecnologias de exaustão, por exemplo, garantem essa valorização. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei Adriano Malê, que é diretor da Agrocult, consultoria e treinamento em armazenagem. E o tema da nossa entrevista será: qualidade da soja ganha peso econômico no mercado brasileiro. Adriano, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Opa, Divino, tudo bem, tudo tranquilo. Espero que contigo também esteja bem e mais a turma aí que está nos acompanhando, assistindo essa programação aí. Pois é, eu acho que eu estou melhor do que você, cara, porque parece que onde você está aí tá um frio danado, né? E aqui eu estou num calorão, tranquilo. Exatamente, a jaqueta já entrega a localização, né, Divino? Você está em Porto Alegre mesmo? Não, a minha base é Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Eu estou aqui, é uma localização que fica a 40 quilômetros de Porto Alegre e praticamente a 70 da Serra Gaúcha. Você está no meio do caminho aí. Exatamente. Bacana. Mas sempre no trecho, né? Sempre no centro-oeste, rodando aí as regiões agrícolas, né? Me conta uma coisa, como é que é essa consultoria e esse treinamento em armazenagem? Me resume um pouco do seu trabalho para mim. Bem, o trabalho na parte de treinamento e consultoria, né, visa passar para o cliente as melhores práticas para realizar o processo de beneficiamento de uma unidade armazenadora, né, desde a moega, na parte passando por máquina de limpeza, passando por secagem, armazenagem adequada, né? Então a gente roda o Brasil todo e inclusive na América Latina também ministrando esses treinamentos, né? Buscando uma capacitação do nosso público que trabalha, operadores, né? Porque eu sempre digo, né? Todo o nosso investimento que a gente faz no plantio, né? A gente tem que preservar na armazenagem de grãos. E uma maneira de preservar na armazenagem é tu ter uma equipe qualificada. E essa equipe qualificada, ela gera no final um resultado extremamente positivo, né? A gente observa muito aí hoje como é que é, nesses grupos de WhatsApp, aí o pessoal passando volta e meia fotos de grão preto, grão queimado, fermentados, né? E outras situações que a gente coloca, né? Tudo isso é decorrente do quê? De uma má armazenagem de grãos, né? Ou seja, não adianta a gente ter todo o cuidado, toda a cautela durante o período do plantio e acompanhamento do crescimento da lavoura, se após a colheita a gente não vai dar sequência a esse cuidado, que na verdade é preservar o que a gente está colhendo, né? Ou seja, tentar pegar, quando a gente colhe, a gente faz uma classificação, né? E armazena e depois classifica na saída. Então, a gente precisa deixar essas duas classificações elas mais próximas uma da outra. Por quê? Para a gente não ter perda na armazenagem. Então, se o grão ele vem sadio, ele precisa se manter sadio dentro do processo de armazenagem. Isso é extremamente importante. Então, assim,
Que nem eu falo sempre, a gente não consegue melhorar o grão, a gente consegue conservar o grão. E o processo de conservação do grão, ele não se resume só estar dentro do silo, né? Se resume desde que ele sofre uma classificação, uma segmentação na moega, uma secagem, uma temperatura adequada, uma limpeza adequada, né? Uma movimentação e cuidados no processo de armazenagem de grãos, né? Então, toda essa prática, que é uma prática de capacitação dos nossos profissionais que estão nesse segmento, ele acaba fazendo proporcionando um resultado extremamente positivo ao armazenador, né? Então, quebra técnica, perda para grãos ardidos, fermentados, isso tudo é perda financeira, né? E eu sempre digo uma coisa, Divino, a perda financeira, ela sai sempre da margem do negócio. Exato. Né? Ela não sai do negócio, ela não é, tipo assim, não é custo, né? Tipo, diesel é custo, semente é custo, folha de pagamento é custo, energia elétrica, lenha é custo, né? A margem, a quebra técnica, a perda, ela não sai, ela não é um custo da unidade, ela é retirada da margem, ou seja, tu acaba tendo menos rentabilidade no negócio, Divino. Você estava falando aí do armazém, e a gente tem muitas pessoas que nos acompanham e que às vezes não vivem o agronegócio no dia a dia. É mais ou menos como você ir lá, lavar uma roupa, passar a roupa, deixar ela impecável, depois colocar no guarda-roupa sujo e mofado e deixar lá. O dia que você for usar, ela não vai estar limpinha, não vai estar cheirosinha, ela vai estar cheia de problema. Então é mais ou menos isso, só para o pessoal conseguir entender. Agora, antes da gente começar, você falou um ponto interessante, Adriano, que é a verticalização da produção brasileira. A diferença que nós temos de uma soja que é produzida e armazenada lá no Rio Grande do Sul, lá próximo da fronteira com o Uruguai, com aquela que é produzida lá próximo da linha do Equador. Quer dizer, a gente tem uma diferença de solo, de clima, de altitude, enfim, é um desafio muito grande, né? Exatamente, Divina. A fronteira agrícola brasileira, né, ela é vertical. Ou seja, a gente pode dizer aqui, mencionar que o Brasil começou a produção agrícola numa região sul, né, tipo, falando do sul, Paraná, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, foi crescendo, né, subiu no Goiás, entrou no Mato Grosso, né, e foi subindo. Hoje o próprio Mato Grosso já está na fronteira ali junto com o Pará, né, fomos para aquela região do Mato Piba, né, e hoje nós estamos dentro do Pará, né, que é ali na região de Dom Eliseu, Paragominas também, né. Então, ou seja, a gente observa que nosso crescimento ele é vertical. Então, nós saímos aqui do trópico de Capricórnio, que gera uma temperatura temperada, e vamos em direção à linha do Equador, que já é um clima tropical. O clima tropical é o menor clima, tá, para a gente fazer uma produção agrícola, certo? Isso é uma estatística, né? E é o estudo mesmo, né? Toda a faixa que fica nessa linha do trópico, né? Ele é uma linha extremamente boa, ótima para a produção agrícola. Então, cada região dessas, ela merece alguns cuidados, né? Cuidados tanto no plantio como na armazenagem. E a gente está caminhando, de certa forma, para cada vez mais observar a diferenciação da formação, da composição do grão. Então, assim, a gente está observando hoje, né, através da tecnologia NIR de classificação, né? É uma tecnologia que está chegando agora, né? Ainda, tipo, como assim, não chegou, mas já tem os seus ensaios, né? De algumas agroindústrias utilizando isso, e a gente observa já que a mesma soja que é produzida no sul, em relação ao centro-oeste, em relação à região do sudoeste da Bahia, ela apresenta diferenças de proteínas, né? De quantidade de óleos, porque a própria formação dela, ela tem uma variação diferenciada, né? Um pouco mais de frio, um pouco mais de chuva, um pouco mais de sol,
Então, isso vai mudando um pouco a composição. Então, o que se produz no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que se produz em outras regiões e no Centro-Oeste também. Então, isso aí é uma coisa que a gente... É um caminho que a gente está seguindo, né, para cada vez mais começar a diferenciar que tipo de produto que tipo de soja nós estamos entregando para a agroindústria. Pois é, a gente já sabe que o mercado europeu ele já tem essa exigência, o mercado americano já tem essa exigência, mas o mercado brasileiro, a soja que é vendida aqui, depois ela vai ser vendida para fora, logicamente. Já existe uma diferenciação ou aqui tudo é commodity? Não interessa se ela tem um teor a mais ou a menos de proteína, de óleo, ou aqui já se paga por essa diferenciação? Não, o pagamento a gente chama de prêmio, né? Prêmio pela qualidade, né? Isso existe, né? Certo? Mas não é uma situação ainda, como é que eu vou dizer, de prática usual, né? Alguns clientes pagam um pouco mais, né? Por ter um produto de qualidade e também existe um pouco de, como é que dizer, a nível de produção, a nível do produtor, né? A questão mais de trabalhar em cima dos percentuais que o mercado, né, as normativas determinam, em cima de percentual de grãos ardidos e tudo, né? Mas a nossa classificação hoje ela está muito centrada mesmo na questão de quantidade de grãos ardidos, fermentados, amarelados, queimados, né? E isso praticamente é uma classificação muito visual, certo? O que está se caminhando aí com a tecnologia NIR é uma classificação que nem tu falaste, Divino, é uma classificação de composição nutritiva do grão, o que o grão vai entregar para ti. Então, o que acontece? Quanto mais o grão te entregar, assim, eu sou uma agroindústria, eu trabalho muito em cima de proteína, eu vou remunerar mais o meu recebimento por proteína, enquanto a minha agroindústria trabalha mais em cima do percentual de óleo, eu vou valorizar mais o produto com maior percentual de óleo. E tudo isso que a gente está falando, ele começa muito dentro da lavoura, né, da formação do grão, mas também muito também da guarda do grão, da armazenagem, que é ali que começa a ter as mudanças metabólicas do grão, né? Então, assim, ó, o que a gente está vendo, né, respondendo bem, assim, Divino, num prazo aí, eu acho, de uns 10 anos, nós vamos estar muito mais criteriosos nessa questão do que o grão entrega para a agroindústria, daqui a uns 10 anos, porque aí tu pergunta, pô, mas Adriano, mais 10 anos é bastante tempo, é uma década, né? Mas não se vira como é que é a chave de um ano para o outro, né? Isso é um crescimento de tecnologia, das empresas desenvolver equipamentos mais, como é que eu vou dizer, mais a um custo melhor para o produtor ter, para trabalhar isso, fazer essa classificação, né? Mas hoje, assim, a gente divide em duas etapas, né? Tem a originação, que é o produtor, e tem a agroindústria. A agroindústria hoje ela está extremamente já, assim, olhando essa composição do grão. Já a originação, que é o produtor, ele ainda está na fase do produzir o grão, certo? E produzir o grão e jogar para frente. Mas eu acho que em algum momento essas duas vão acabar se integrando, assim, tipo, me entrega mais que eu te remunero mais porque eu vou ter mais lá na frente. Então me entrega uma soja com mais proteína, eu vou te pagar por mais proteína, porque eu vou entregar lá na ponta, após o meu beneficiamento, um produto com mais proteína. Então, isso aí em algum momento, vai casar. Então, por isso que eu digo assim, um prazo de 10 anos, né? E se a gente olha assim para trás, né, Divino, a nossa parte de armazenagem aí, ela tem praticamente uns 60 anos, né? Ela começou na década de 70, né? E foi crescendo. E a gente eu fiz um estudo, tive a oportunidade de fazer uma apresentação sobre a evolução da armazenagem, né?
E aí tu vai observando assim que as coisas não são tão rápidas, né? Preciso do desenvolvimento das fábricas, né? De aplicar esse desenvolvimento, essa tecnologia ao produtor a um preço acessível, né? Que todo mundo possa utilizar, Divino. Deixa eu entender uma coisa aqui. O produtor, quando ele vai fazer o planejamento de plantio dele, cara, ele vai buscar a melhor semente. Tanto é que eu vejo muito em grupo de WhatsApp os produtores conversando, né, entre eles. E aí, qual semente que está performando melhor, em qual região, e eles fazem todo esse trabalho, fora Sim. a consultoria técnica. Ele busca colocar a quantidade indicada de calcário, de gesso, agrícola, ele busca colocar o fertilizante na quantidade ideal, né? Hoje em dia, a preocupação com o plantio, velocidade de plantio, tudo isso. Então, ele está fazendo o dever de casa. O que ele pode melhorar? O que ele pode mudar? Onde é que ele tem que alterar alguma coisa aí para que essa soja consiga ter esse percentual a mais de proteína, de óleo que o mercado valoriza tanto? Que nem eu te mencionei, Divino, anteriormente, né? O tipo assim, o que vem da lavoura, nós armazenadores, a gente não consegue melhorar, certo? O armazenador sempre diz assim, a soja a gente não melhora, a gente pode melhorar o conjunto da soja, né? Que geralmente o que ele entrega para a agroindústria, né? Mas aí entra o detalhe, aí entra aquela questão que nem nós falamos, da capacitação dos operadores numa unidade armazenadora e alguns cuidados que aí a pessoa tem que começar a ter, né? Tipo assim, a gente vê assim um exemplo muito, muito grande é o descompasso que a gente enxerga na parte de produção agrícola no Brasil versus capacidade de armazenagem. Então, hoje nós temos aí um déficit de armazenagem em torno aí de 120 milhões de toneladas, certo? É bastante, é um número extremamente grande, né? Então, se a gente observar 120 toneladas, onde é que são essas 120 toneladas são armazenadas? Apesar de boa quantidade já exportada direto, tem a troca de renovação sai o milho, entra a soja, e vice-versa. Mas a gente observa em algumas regiões um armazenamento a céu aberto, né? Então, tudo isso acaba colaborando para um problema de armazenagem que a gente tem no Brasil. Então, assim, o que a gente precisa? Uma das ações é equilibrar mais ainda, reduzir mais esse déficit de armazenagem e cada vez mais as indústrias, os armazenadores investir em tecnologia, certo? Então, tipo assim, que nem nós falamos, mas que tecnologia, Adriano? Não, hoje a gente tem secadores de grãos já com quadro de comando, analisando pressão, temperatura, monitoramento à distância, monitoramento no celular, aeração a mesma coisa, tudo monitoramento à distância. Outros itens, tipo controle de fluxo de entrada no silo, controle de fluxo de saída de grãos no silo. Então, tudo isso ainda nós estamos distante. A armazenagem, sim, ela está distante disso aí. Então, certo? peraí, deixa eu só ver se eu entendi. O gargalo, então, não está no pré e na colheita. O gargalo estaria no pós-colheita. Seria isso? Quer dizer, o produtor está conseguindo entregar uma soja de qualidade, né? Ou consegue colocar no armazém. Digamos que ele tem armazém. Ele consegue colocar uma soja de qualidade lá, mas a partir daquele momento da armazenagem é que a coisa começa a degringolar. Seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, o que o produtor entrega na armazenagem é decorrente de situações que tem na lavoura. Um exemplo, se nós temos um período de plantio muito chuvoso, a gente vai ter um percentual de fungos muito grande na lavoura, e isso vai vir para dentro do armazém, certo? Nós temos existências de pragas na lavoura, certo? Se a gente não cuidar, a gente recebe grãos com problemas de avarias. Então, são duas coisas bem distintas, né?
nós temos que ter os cuidados, né, na lavoura para ter um grão com qualidade ou menos avariado a nível de percentual, mas depois que tu recebe ele na unidade, ele precisa ter o mesmo tratamento de cuidados para preservar o que ele entrou. Que nem eu volto a dizer, quando tu recebe um grão numa unidade, ele pode sair lá na ponta sadio ou ele pode ter danos, né, como ardídeos fermentados dentro e quebrados também dentro do processo de armazenagem. Então, assim, são duas etapas bastante importantes que nós temos que ter. Nós temos que ter cuidado no plantio, e aí eu acredito que o produtor tenha bastante cuidado nisso aí, só que levar todo esse cuidado também para a questão da armazenagem de grãos, né? Porque, assim, não é só colocar o grão dentro do silo, nós temos que acompanhar ele, nós temos que monitorar o comportamento dele. E aí que entra tecnologias que nem a gente está desenvolvendo aí, a parte de termometria digital e outras coisas mais que a gente pode falar mais para frente. Deixa eu entender uma outra coisa aqui, Adriano. De comunicação eu tenho 42 anos, de agronegócio eu acho que mais ou menos uns 30. Desde quando eu comecei a trabalhar com agro, a acompanhar o agro, eu ouço sempre falar, nós temos um déficit de armazenagem. E não parou de crescer a quantidade de propriedades rurais com armazéns e também de agroindústrias construindo armazéns. Porém, a nossa produtividade também ela foi exponencial, né? Ela foi crescendo. Então, quer dizer, por mais que se construísse armazéns no Brasil, a gente ficava com déficit. Lógico, é diferente do mercado americano, por exemplo. Eu já estive lá no Corn Belt, você vê armazém para tudo quanto é propriedade. Aquelas propriedades menores, todas elas têm armazém. Aqui ainda não. Como é que está o cuidado do produtor rural que tem o armazém? No geral, você que tem acompanhado isso. Vamos falar primeiro do produtor rural, depois eu quero saber dos armazéns gerais, da agroindústria aí. Como é que está o cuidado do armazém na fazenda no Brasil? Tá bacana, tá legal ou precisa de melhorar muito? Olha, o Divino sempre fala, não existe unidade velha, não existe unidade mal cuidada, né? Então, assim, nós temos praticamente todas essas fases, né? Nós temos produtores bastante tecnificados, certo? Tecnificado na parte da armazenagem, investimento em tecnologia, que nem eu mencionei, né? Mas também existe o produtor aquele que, cara, não é tão investidor de tecnologia, acha que a coisa tá andando de forma normal, né? Assim, dentro dos parâmetros que ele define, né? Mas o que a gente observa, Divino, assim, ó, é que a tendência é essa. Por isso que eu digo, essas coisas não acontecem de um ano para o outro, são acima, é uma década para cima, né? A questão da necessidade de tecnificar, e aí que a gente observa o negócio. As margens na armazenagem, elas diminuem, certo? Estamos passando por um ano de 2026, né? O ano onde todo mundo está trabalhando com margens baixas. E aí que faz a diferença quando a gente tem estar tecnificado, ter tecnologia na armazenagem, que aí é a maneira que tu consegue reduzir as perdas, né? Então tu faz uma compensação, né? A minha margem não está maior, mas também as minhas perdas não estão maiores. Então eu trabalho dessa forma. Agora, se tu pega assim, uma unidade onde a pessoa não tem cuidado, não tem capacitação técnica da equipe, isso acaba gerando custo que tu acaba não percebendo lá na ponta, né? Vai perceber isso quando não fecha as tuas despesas com a receita, né? Então, assim, hoje... É até estranho a gente ouvir isso, Adriano, e você é um grande especialista, um baita de um profissional, me assusta ouvir isso, porque armazém é para pouco.
é um investimento alto, não é um investimento baixo. Quem consegue construir um armazém na propriedade rural é um produtor que, teoricamente, ele é altamente tecnificado, altamente estruturado, e que, se ele é tecnificado e estruturado, teoricamente, ele teria que ter um controle muito grande sobre tudo aquilo, né? Então, estranha quando você fala, Divino, tem gente que tem um armazém na fazenda, mas não cuida direito daquele negócio. O pessoal dele não é qualificado. Acontece. Infelizmente acontece. Mas eu acho, né, Divino, que já foi, tipo assim, já foi tipo um percentual maior, né? E hoje continua sendo um bom percentual, né? Mas o que a gente precisa entender, né, é que cada vez mais as nossas margens, não falando, né, não falando de só de armazenagem, mas as margens vão sendo exprimidas, né? Ficando Então, apertadas como é cada que vez tu faz? mais, Tu né? pega um exemplo assim, né? Vamos trazer um exemplo para a indústria, né? Eu tenho uma indústria metalúrgica, né? Então, eu já saí do sistema de solda manual, já fui trabalhar com solda robô, né? Cada vez mais a gente vê as indústrias investindo em automação, né? Sim. Em mecatrônica e tudo mais. Então, tipo assim, por quê? Porque a concorrência existe, a margem existe, né? E aí o que acontece? E aí entra que nós conversamos no início, né, Divino? Quanto mais tu entregar um grão com uma melhor composição de óleo e proteínas, melhor tu vai ser remunerado. Então, tu vai começar a trabalhar para ser mais remunerado. E, em contrapartida, tu pode virar uma commodity. Ou seja, tu entrega a soja e sem muito valor agregado, né? Então, a gente precisa agregar esse produto numa boa armazenagem, na composição, e a indústria ela vai pagar por isso, porque ela precisa aumentar a qualificação. Um exemplo assim, se eu tenho um percentual de ardidos dentro de uma soja um pouco mais elevada, ou uma má conservação da soja, eu acabo tendo um custo de transformação, de extração de óleo muito mais elevado. Entende? Eu acabo gastando mais para chegar ao ponto de equilíbrio de um óleo de qualidade. Então, mas se eu recebo esse óleo com uma qualidade adequada, o meu custo de extração é menor, certo? Porque eu preciso botar menos ingredientes para dar um equilíbrio, né, da formação do óleo. Então, isso é uma realidade, certo? Isso já acontece hoje. Por quê? Porque eu tenho custo de produção. Então, o pessoal quer lá na agroindústria, quer receber um produto de qualidade. Então, ele vai começar a puxar a tecnificação do armazenador na originação. Eu acho que você está completamente correto, Adriano, e isso tem acontecido em todas as áreas. O mercado ele vai ficar cada vez mais exigente, o consumidor vai ficar cada vez mais exigente. Você lembra quando a gente chegava no açougue e você ia comprar carne, o cara falava, qual carne você quer? Você fala, qualquer uma. É uma macia para assar, que tem uma gordurinha. Sim. Hoje não, cara. Hoje você chega lá, você fala o nome do corte que você quer, você sabe se a carne é macia, se não é. Se você vai comprar um cupim, você já fala pro cara que você quer um cupim com um percentual de marmoreio, de gordura maior, porque ele é mais macio. E assim acontece também na agricultura, né? Na soja. O nosso algodão hoje. Por que o nosso algodão hoje alcança o mercado que alcança internacionalmente? Porque ele entendeu que o comprimento de fibra dele tinha que ser muito maior, tinha que ser muito melhor. Não adiantava entregar aquele algodãozinho furreba a mais que ninguém ia comprar, né? Então você tá corretíssimo, né? As margens vão continuar apertando cada vez mais e a qualidade do produto vai ter que ser cada vez melhor. Ninguém vai querer leite, né? Nós até citamos leite no início. Antigamente você pegava o leite no galão, deixava lá em cima do tronco, lá na beira da estrada, o dia inteiro lá, até o caminhão passar e pegar. Hoje em dia não existe isso mais. Quer dizer, cara, o agronegócio brasileiro, graças a Deus, está passando por isso. E eu fico muito feliz de ver um profissional como você fazendo o trabalho que você faz de conscientização, de treinamento, para que a gente possa ter cada vez uma armazenagem melhor aqui no Brasil.
Tu falaste nessa questão do leite, né? Eu participei na ocasião onde houve a lei da necessidade dos tanques de resfriamento, né? Isso. E os tanques de resfriamento possibilitavam as coletas serem mais espaçadas também, né? Isso. Então, tu vez de passar todo dia a buscar ali o tambo de leite, né? Tu só, eu arrecado 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, não sei, não vem ao caso aqui, né? Mas, de certa forma, tu acabava, como é que eu vou dizer, reduzindo os custos, né, de logística. E a armazenagem, querendo ou não, é um item de logística brasileira, né? Então, tu reduz frete, reduz custos, né, de operacionais, melhor momento de comercializar o produto. Então, a armazenagem, ela é fator logístico bastante importante, porque tu não consegue movimentar uma safra toda em cima do caminhão. Tu tem que ter uma guarda dessa logística, Exatamente. né? Então, tudo isso, tipo assim, o caminho ela vem evoluindo, né? E tu pega assim, há 10 anos atrás, como é que nós éramos, né? A nível de armazenagem e como nós somos hoje, né? E aí que tá, nós estamos, a armazenagem de grãos, a unidade em si, ela está indo para um caminho agora da automação, certo? O caminho é automatizar todos os passos, porque uma coisa é certa, nós cada vez menos vamos ter mão de obra. Cara, certo? dia desses eu entrevistei um rapaz aqui, dia desses, que eles estão trazendo um robô que faz aquele trabalho de nivelamento lá dentro do silo e quebrar aquelas crostas. Então, quer dizer, daqui a pouco não vai precisar mais que um ser humano entre ali dentro para fazer aquele trabalho. Você já tem o robô que vai e faz tudo, né? Remotamente o cara opera. Isso é um dos pontos que, tipo assim, que está na relação de modernidade, né, nas unidades armazenadoras. O próprio sistema esse de nivelamento automático, né? Porque o que a gente quer hoje não é a gente, né? Cada vez nós queremos menos pessoas entrando dentro de uma unidade, de um silo, de um ambiente armazenador. Exatamente. É perigoso, então, né, cara? Então hoje nós temos assim, roscas varredoras praticamente zero entrada, tu não entra mais dentro de um silo para ligar ela liga-se automaticamente, ela faz a volta automaticamente, numa capacidade de 120 toneladas contra a 30 anos, que era uma capacidade de 40. Hoje nós temos iluminação dentro de um ambiente armazenador, nós temos esse robô, né, chama de robô, mas é um robô que tu contribui para fazer um nivelamento em cima do silo, inibindo acidentes. Isso é uma coisa bastante importante que nós temos que ter, né? Eu digo assim, né? Nós vamos ter ainda muitas unidades armazenadoras, muitas, porque a gente está trabalhando cada vez mais na questão de suprir esse déficit de armazenagem. Então, cada ano que passa, a gente tem mais armazéns, mais armazéns, mais armazéns. Para todos esses armazéns, a gente precisa de mão de obra, pessoas para trabalhar. E o que a gente menos tem hoje é gente. Outro trabalha com gente qualificada. E aí entra assim, ó, tu pega... Tá, mas Adriano, onde é que começa assim? Pô, tu já para receber, tu coloca um tombador. Reduz mão de obra. As fábricas tombadoras vão ter que desenvolver um sistema um pouco mais econômico, alguma coisa a mais, para viabilizar mais para o pequeno e médio produtor. Hoje nós temos calador, que o caminhão entra na moega, né? E ele no entrar, ele faz o mapeamento todo da caçamba e tira as amostras, sem pessoas, né? E aí tu começa a ver cada vez mais a ausência de pessoas. Tu pega assim, fornalha. Antigamente, fornalha a lenha. Até hoje é fornalha a lenha, né? Mas hoje já está vindo o cavaco. Para quê? Porque aí o cavaco uma pessoa só opera, certo? Porque tu não tem mais 2 pessoas, não está carregando lenha, assim por diante. Então, o que a gente quer? A gente quer cada vez mais automatizar a unidade. Esse é o passo que todas as indústrias que eu estou observando e converso são as indústrias que estão buscando o quê? Automatizar o máximo possível uma unidade armazenadora. Ou seja, nós vamos para ligar
para ligar para descarregar um silo, ninguém vai descer num túnel. Vai ter um sistema lá, o mecânico, o pneumático, abre e fecha, e o regulador de fluxo e joga para frente. Ou seja, cada vez mais nós temos que criar essa cultura dentro do nosso processo, né? E tudo isso, Divino, tudo isso também aliado muito à segurança operacional. Exatamente. Infelizmente, a gente vê bastante acidentes em unidades. E, antigamente, alguns anos atrás, a gente observava porque não tinha os grupos de WhatsApp, né? Mas toda semana a gente vê um sinistro, vê uma explosão, vê um parceiro que caiu em cima de uma massa de grãos, um parceiro que desceu num espaço confinado sem análise de gás. E a gente, querendo ou não, uma unidade armazenadora, ela é uma indústria. Ela pode ser pequena ou grande ou média, mas ela é uma indústria. Ela gera riscos. E aí entra a questão aquela de gestão de risco, que é extremamente importante. Tu tem que saber que o teu operário está exercendo atividade de risco dentro da unidade armazenadora. E isso me chama bastante atenção, porque eu fiz nessa apresentação, esse trabalho que eu fiz, nós com déficit de armazenagem de 120 milhões, para a gente zerar, assim, meio que zerar essa armazenagem aí, nós deveríamos ter mais ou menos em torno aí de umas 12 mil unidades armazenadoras de capacidade de 400 mil sacos. 12 mil. Imagina? Muita coisa. É bastante coisa. É bastante unidade. Então, meu amigo, tipo você assim, sabe que nós temos prosa aqui para ficar 3 dias conversando, né? Porque com certeza. Você conhece demais da conta, é bom de prosa. Eu também sou e gosto, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu espero te encontrar em breve, te dar um abraço pessoalmente. Obrigado mais uma vez por participar comigo aqui. É uma honra, é uma alegria conversar com você. Obrigado, viu? Não, obrigado, Divino. E sempre estamos à disposição para uma segunda etapa, terceira e outras etapas aí que tu precisar. Teremos várias etapas, com certeza. E o assunto hoje, gente, foi quente, foi bom. Qualidade da soja ganha peso econômico no mercado brasileiro, mas falamos muito de armazenamento, né? O pós-colheita, o quanto ela é importante. E eu conversei com o Adriano Malê, que é diretor da Agrocult Consultoria e Treinamento em Armazenagem. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.